Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos aqui galera reagir ao F90 trazendo informações do Flamengo. Tem também as notícias aí referentes a Gabigol, né? Será que ele vai realmente para o Palmeiras? Então vamos ver aí tudo referente a isso aí, se realmente o Gabriel ele vai para o Palmeiras ou não. E também tem notícias do mercado da bola do Flamengo, né? Visto que o Gabigol certamente está de saída, o Flamengo não para, porque o Flamengo se movimenta, né? Já tem um reforço aí confirmadíssimo para poder chegar na Gávea. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e vamos agora acompanhar as informações do nosso Flamengo. Vamos lá. O que está escrito aqui? Lê. É uma pergunta aí, tá? Não tem uma afirmação aí. Gabigol no Verdão, interrogação. E qual Verdão seria? Aí imagino que a Sociedade Esportiva Palmeiras. É que se fosse o Gabigol chega. Você jogou no ar, Eduardo Menezes. Gabigol chega. Mas chega pra onde? O Renato queria, falou... Ou chega de Gabigol. É. Não, bom, chega é não. isso aí também. Aí, pra quem? Palmeiras, Santos, Corinthians. Agora você explicou, Gabigol no Verdão, agora eu entendi. Pode falar. Chama o Abel, então, ele falando. Abel, fale sobre Gabriel Barbosa. Não é Gabigol? Se a Leila te perguntasse, Abel, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, te interessaria com um trabalho ali para tentar contratar? Hoje ele pode assinar um pré-contrato. Qual seria a sua resposta para presidente do Palmeiras? Olha, ela sabe aquilo que eu penso, mas eu também já vos disse aqui e vou ser coerente com aquilo que eu tenho feito aqui. Eu não falo de jogadores de outros clubes. Esse é um problema que não é meu. Esse não é um problema que não é meu. Eu, como te disse, estou muito contente com os que nós temos aqui. Não conto receber mais reforços, até porque os reforços custam muito dinheiro, mas eu também disse aqui publicamente para a Leila não vender nem o Estevão, nem o Hendrick, nem o Luís, e ela vendeu. Não quero estar a alimentar uma novela, porque isso às vezes há muitos jogos por trás e eu não acho que os meus jogadores mereçam isso. Os meus jogadores conhecem-me, sabem qual é o meu perfil, sabem quais são os valores que eu tenho incutidos dentro do nosso grupo. Um jogador de futebol é muito mais do que aquilo que nós vemos dentro das quatro linhas. E pronto, não me vou alongar muito mais do que isso, dizendo só que não é nosso jogador, não vou falar desse jogador. A única coisa que te vou dizer é que conto com os três que tenho aqui, o Luigi, o Rony e o Lopes. Bom, feeling, como não ia diria falar, mas falou. E aí que eu quero falar. Tinha uma personagem de programa humorístico que falava o seguinte: não vou falar, vou falar. Aí ficava falando. Aí conta uma fofoca do cidadão lá: não vou falar, vou falar. Foi igual ele aí. Não falar, falou. Fala se você não tá sentindo que ele quer. Tá dando match. Ele quer. Não tá dando match? Ele quer. Gabigol tem um magnetismo, né? Os clubes querem o Gabigol, né? É a história do cara que fez um nome no futebol e o talento dele, para mim, é indiscutível, né? A qualidade de jogo é indiscutível. Os feitos dele em campo com a camisa do Flamengo são indiscutíveis e indestrutíveis. O que ele construiu está lá, ele é ídolo. Está saindo pela porta dos fundos, para não dizer que ele está pulando o muro, né? Para ser um pouco razoável nessa metáfora. Mas todo mundo espera dele que ele volte a ser o que ele foi nos áureos tempos entre 19 e 22. Mas a questão toda eu não tenho mais essa perspectiva. Acho possível, mas não acho provável. Gabigol transmite, para mim pelo menos, a ideia de alguém que já entrou numa fase de usufruir do futebol precocemente, antes de ainda doar ao futebol. Eu estou com essa sensação. Mas uma transferência pode mudar essa percepção. Por novos ares, novas exigências, o novo ambiente e tal. E é claro, Corinthians, Palmeiras, né? Mas o Rafa tem uma... uma coisa que tem que reconhecer. Ele é jogador talhado para clube de massa. E mais do que isso. E aí, Nath, é a questão do palmeirense. Eu sei que você que está em casa, você é palmeirense. Você que é palmeirense, eu tenho certeza absoluta que você já está assim. Palmeirense? E o Gabriel, vai falar do Gabigol hoje. É impressionante como a torcida do Palmeiras está comprando essa ideia. E está olhando a chegada do Gabigol com bons olhos. Muito em função de Rony, Flaco... Então, eu também acho, mas tudo bem. Assim, mas o personagem que todo mundo... você vê que o argumento era sempre assim, precisa ver como o Abel vai recepcionar, o vestiário e tal, mas
o palmeirense já está com tendência a aceitar mais, viu? E só não acontece porque tem a questão do julgamento. E vai ser no final do ano. Isso aí vai ser pro final do ano. Até porque o Palmeiras despender de um dinheiro agora para qualquer tipo de coisa que aconteça no julgamento, acho que a Leila a gente já provou que não rasga dinheiro, né? Pelo contrário, ela administra muito bem isso. Então, óbvio, é uma expectativa pelo Gabi de antigamente, não das últimas 2 temporadas. Essa última temporada acho que tem parcela de contribuição do técnico, né, da comissão técnica pela não opção dele nos jogos, mesmo com tantos desfalques. Isso está muito nítido. Há uma contribuição grande também dele, né? Ele só ficou fora do time tanto tempo sem treinar por conta de uma indisciplina dele na hora do doping, né? Isso que está sendo apurado e vai ser julgado aí mais para frente. E ano passado o Flamengo como um todo não jogou bem e ele muito menos. Só que ele é um cara que, como disse o Rafa, ele dentro do futebol aqui no Brasil, ele já provou algumas coisas que não precisa provar mais. Né? Então, o que está se pensando na contratação é desse Gabi, com a ideia de que o Abel possa discipliná-lo. Porque no Palmeiras a disciplina é um dos pilares ali. Né? Então, vamos ver. O torcedor palmeirense há muito tempo quer um cara ali na frente que seja o 9, né? Um atacante realmente. Há quanto tempo? A gente falava, acho que no 360, na segunda-feira, acho que o último atacante que o palmeirense viu foi o Luiz Adriano, atacante, que foi no começo. Depois também começou a cair de produção e logo foi embora. Então tem isso, tem uma carência da torcida, ele é um cara que é um personagem no futebol, que tecnicamente a gente vai ter que ver se ele ainda vai conseguir entregar. O Prato, você acha que o Palmeiras já mandou aquele olhinho no WhatsApp? Ou não, o olhinho mandou, Edu, mas... Mandou, né? Mas o Foguinho Flamengo... ainda não, aquela palminha... Não, o Foguinho ainda não, acho que ainda não. Mas o Flamengo disse que para sair agora tem uma compensação a ser paga. Esse é o primeiro detalhe. O segundo é o que falou bem a Nath. O julgamento não aconteceu ainda. O outro pré-contrato pode assinar. Então, pré-contrato pode assinar. Sabe de uma coisa que eu estou vendo pouco a gente debater? Existe brecha jurídica para você assinar um pré-contrato inserindo uma cláusula que verse sobre a seguinte realidade. Em caso de punição, o contrato... Então, é isso que eu imagino. Eu acho que quem tem interesse no Gabriel... Eu até acho que... Eu tô com a Nath... Não, sim, pré-contrato ok, mas tirar hoje do Flamengo você tem que pagar. Mas acho que nenhum clube vai tirar agora. Então, quando a Nath fala, o Palmeiras está esperando o pré-contrato, o julgamento, eu até acho que está também. Sim. Mas assim... Mas isso não impede de... Não impediria o pré-contrato. Poderia acontecer. Eu acho que o Palmeiras está ganhando tempo com a mais-valia do mercado. Tá vendo se o Corinthians vem. Sim. Tá vendo se o Santos vem. Tá vendo... O Cruzeiro já se pronunciou dizendo que não vai. O Cruzeiro tá fora. Mas assim, ele tá percebendo as movimentações. E o Palmeiras, como um clube de primazia e numa condição que ocupa, tem o direito de fazer isso. Tem, claro que sim. Até porque se aparecer alguém com algo concreto pro Gabigol e o Palmeiras souber, o Palmeiras tem condições, caso queira, de tentar atravessar e oferecer algo melhor. Né? A não ser que seja algo já assinado. Mas acho que dificilmente isso vai acontecer porque é pré-contrato. Fosse você palmeirense, você iria no aeroporto buscar o Gabigol? É reforço para isso? Não chegaria tanto não. Mas o Gabriel, se acertar... Mas olha que vão, hein? Eu também acho que vai. Não, primeiro é assim. Inegavelmente, além dos feitos que o Rafael citou, a Nath citou também, ele é um jogador muito midiático. Um jogador que gera muita notícia... Gera muita curiosidade, ele tem noção disso, ele gosta disso. Uma expressão moderna, engajamento. Engajamento, likes, curtidas. Daqui a pouco você vai pra lá também, Rafa. Já fui. O que acontece? Mas de novo, hoje... 1-0 você, Xará. Hoje não tem erro, já mandei aqui o horário. Aí o que acontece? Ele gera realmente muito engajamento, gera muita notícia, ele gosta disso. Ele gosta de se sentir importante no clube, no lugar. Ele gosta que ele é a notícia, mesmo que às vezes ele passe a impressão que está meio que tá saturado disso. Agora, o que a gente não pode esquecer é que ele há 1 ano e meio está mal. Está jogando mal. Né? Teve muita chance para jogar e jogou mal. Em um time que é bom. Nesse momento, o Flamengo olha para o Gabriel e, entre aspas, não considera o Gabriel indispensável, insubstituível, porque já viu que o time funciona bem sem ele. E até às vezes um time mesmo com desfalques como o Flamengo tem, ninguém fala o seguinte, não faltou o Gabriel. O Gabriel já foi um fato novo contra o Amazonas, naquela situação que o Tite viveu de derrotas, de semanas ruins, já não precisa mais. Né? Então, tanto é que a gente está vendo o Flamengo publicamente falar, não, quem quer, pague, tem contrato até o final do ano, não vai fazer o 7º jogo, vamos esperar. Isso. Mas se mexer com a torcida, já mexeu.
Mexeu Ali mexe. muito. O nome dele mexe. Muito. O Marcel, que é o nosso coordenador aqui, que é palmeirense, ele falou, não vejo a hora, já tem camisa. Duvido. Gabigol, e ele mandou fazer um biscuit, sabe aquele biscuit que é aquele Duvido que põe... que ele falou isso. É o bonequinho, né? É o biscuit. Nada Ele disso. tá assim, ó. Nada disso. Ele mexe a cabecinha assim ainda. É questão de tempo. Você acabou de falar uma coisa que me remeteu a outro cenário envolvendo o Gabigol. Qual? Essa coisa da capacidade que ele tem de tocar a criançada com essa história do... Não, no Allianz bonequinho. Parque ele foi recebido absurdamente bem. E onde o Flamengo vai com ele bem ou mal, se é, especialmente quando são praças que tem menos frequência de jogos, né? É impressionante a quantidade de crianças com cabelo igual e fazendo esse gesto. Então, assim, enquanto um ícone, enquanto uma figura representativa, ele tem um peso muito grande. Agora, isso não é suficiente para você investir no combo. Claro. O combo tem que E o combo é compensar caro, né? esportivamente. Isso. Combo é caro. Ainda é um jogador... Gente, ainda é um jogador de futebol que hoje é atleta do Flamengo e que provavelmente não será mais e que vai vestir uma outra camisa. Ainda precisa ser tratado, pensado e trabalhado como jogador de futebol. Mas eu assim, Nath, Você com seu coração. Ah, como opa, está? agora sim. Rio Branco, falando sério? com o coração. Você Gabigol. contrataria? na hora, Na Gabigol 3, tem que ele jogar topa no 3, Rio não, Branco. o bicho pega. Vai jogar, achando mas que vai jogar. vai ficar virando corpo pra bater na Vai bola. jogar. Não, senhor. Aliás, Lá na vai jogar, vai 3, fazer muito gol. O Rafa falou sobre mudança de áreas. Vocês acham que pode mexer até com o desempenho do Gabriel? Pode ser um fator motivacional. A menina de falar, nossa, motivacional, 2 milhões na conta por mês, isso não é motivo suficiente? Deveria, mas talvez ali com o ambiente hoje de comissão técnica, que ele sabe que as coisas não vão acontecer, talvez seja a hora de novos ares mesmo. E aí? Edu, e quando a gente fala de um jogador que o Palmeiras tem interesse, que pode jogar no Palmeiras, o Palmeiras tem um tipo de gestão esportiva no Brasil que é rara. Que é muitas vezes o jogador que chega ao Palmeiras, ele sabe que o clube é mais importante que ele. O que eu quero dizer com isso? O clube geralmente não é refém de jogador no Palmeiras. No Palmeiras, o jogador pode ser muito bom, muito vitorioso, muito vencedor. Se há uma avaliação da comissão técnica de diretoria que, primeiro, esse jogador não vai conseguir render mais, o Palmeiras não faz nenhum tipo de esforço que assim, não, agora eu vou fazer uma homenagem, vou dar mais um ano de contrato. Não tem muito essa coisa de caridade com um ídolo ou quem é muito bom. Se o Palmeiras acha que ele não está dando mais resultado, está fora. É raríssimo isso no Brasil. Mas tá certo. Tá certíssimo. O modelo de gestão do Palmeiras é um E modelo o Flamengo está fazendo isso com o Gabigol agora. Como diria aquele amigo nosso, antes tarde do que cedo. O seu amigo é o melhor. O tamanho do Gabigol no Flamengo também tem responsabilidade do Flamengo. Claro. É óbvio que ele fez por onde, Claro. né? 2 Libertadores da América, é histórico, é marcante. Mas assim, a partir do momento que o campo não mais respaldou as atitudes dele fora dele, ele continuou tendo atitudes fora do campo que, teoricamente, ele não tinha mais como se respaldar. A história da camisa, a história de se negar a fazer o exame para controle antidopagem, a história da entrevista que ele deu lá em dezembro, elogiando a torcida do Corinthians. Tem uma série de fatos aí ao longo dessas últimas, os últimos 12 meses. Ele começou, ninguém está lembrando disso. O Gabriel começou a pressionar publicamente o Flamengo a renovar o contrato dele em julho do ano passado, quando o contrato dele com o Flamengo ainda tinha mais 18 meses para ser cumprido e quando ele já estava perdendo espaço na equipe na transição de Vitor Pereira para Sampaoli. Minto, para Tite. Né? É isso? Sampaoli e Tite. Sampaoli para Tite, perdão. De Sampaoli para Tite. Ali ele estava começando a perder espaço, ele sentia isso e ele começou a pressionar. E o Flamengo tinha uma lesão do Bruno Henrique para poder falar, um caso sério, e o contrato do Bruno Henrique terminava antes. Tinha contratos para ver se resolver se ficavam ou não do Davi Luiz, do Everton Ribeiro, do Rodrigo Caio. O Flamengo não ganhava nada, estava sendo eliminado de tudo, de uma temporada que investiu pesado para poder ganhar muita coisa, não ganhou nada. E o Gabigol pensando nele, forçando uma barra. Então, assim, de lá para cá, quase tudo que ele fez no extracampo muito mais o afastou do Flamengo do que o aproximou. E eu estou muito à vontade, que eu sou muito crítico ao Rodolfo Landim, a gestão Marcos Braz também, crítico às ações. Mas eu acho que o Flamengo acerta muito agora. Muito. O Flamengo está fazendo um gol de placa da maneira... O Flamengo está oferecendo um contrato com 50% de aumento para um sujeito que não joga. O Flamengo não está fazendo um contrato... Já ganha bem, né? Já ganha bem. O Flamengo não está oferecendo um contrato para um atacante. O Flamengo está fazendo um contrato... oferecendo um contrato para o ídolo. Isso é forma de respeito. O Flamengo demonstra respeito ao Gabigol ao fazer isso.
E ainda assim, o empresário dele dá uma entrevista para dizendo que não, está cada vez mais fora. Realmente, o Flamengo não tem mais o que fazer. E a gente lembrou aqui, Rafa, a questão do Bruno Henrique, né, a negociação, porque também o Palmeiras vai em cima do Bruno Henrique, era um valor alto também, e o Flamengo teve uma outra postura na diretoria, né, uma outra ideia de segurar o jogador. Bom, vamos pro intervalo, mas é essa coisa da... Então agora, galerinha, vamos falar aqui sobre o mercado da bola do Flamengo, né? A gente viu aí que o Gabriel ele tá muito próximo de sair, isso infelizmente deve acontecer. E aqui o GE trouxe a informação de que o Flamengo se aproxima, né, de Marcos Antônio. É uma contratação, na verdade, aí que o próprio Vene Casagrande já afirmou que está ali a detalhes. O Flamengo já está acordado com o jogador e falta coisa pouca assim, né, para poder se resolver com o seu clube, que é a Lazio. E aqui vem informando, né, que eles adotaram ali o modelo que vai ser empréstimo com obrigação de compra, ou seja, se no caso o Marcos Antônio alcançar algumas metas no Flamengo, deve ser metas de jogos provavelmente, aí sim ele vai ser contratado pelo time do Flamengo, porque a início é um empréstimo de 1 ano, né? O Flamengo, claro, sendo muito prudente ao ver jogadores, né? Como é um jogador que foi para a Europa e meio que não se firmou de verdade assim um time, o Flamengo sempre adota a política de empréstimo, né? Como foi com o Gabriel, como foi com o Pedro, né? Como foi com o Gerson e muitos outros, porque aí pode ser que o jogador venha e não dê certo, né? Como aconteceu com alguns outros já, como o próprio Kennedy, que veio e não se firmou muito bem, o próprio Andreas Pereira também, que veio, jogou muito bem, mas não se firmou devido ali àquela falha dele na final da Libertadores. Então o Marcos Antônio, ele é novo, tá? Ele tem 24 anos de idade, e aí vem mostrando aqui e que falta apenas detalhes, né, para que o Flamengo possa estar fechando. De início, os clubes discutem outra parte do contrato. O Flamengo não aceitou a cláusula proposta pelos italianos que o obrigaria a executar a compra caso o jogador atuasse 50% dos jogos no período de empréstimo. Ou seja, né, se ele atuasse metade dos jogos ali, já seria obrigatório o Flamengo comprar. O Flamengo não aceitou isso. O Flamengo quer, na verdade, talvez 70% dos jogos, 75%, algo assim eu imagino. E aí, vem dando mais detalhes aqui sobre ele, né? Ele é cria das categorias de base do Furacão, do Atlético Paranaense, 24 anos, a mesma geração do Vinícius Júnior, né, que tem 23. E aí, ele teve passagens por Estoril, de Portugal, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e foi comprado pela Lazio em 2023 e emprestado ao PAOK da Grécia quando ele foi campeão nacional na última temporada. Então, galera, assim, é um jogador novo, né? Seria aí no caso também uma aposta do Flamengo, mas o Flamengo está sendo prudente em trazer ele por empréstimo, né? Porque se ele for bem, aí o Flamengo pode contratá-lo. Se ele não for bem, ele pode voltar para o seu clube e tal. E é por isso que é importante as metas, né? Porque se ele jogar muito é sinal que ele está indo bem, né? É meio que a lógica. Se ele está sempre atuando é porque ele está jogando bem. Se ele não atuar muito é porque talvez ele veio aqui, não se adaptou, não conseguiu se firmar no time, né? Enfim, não conseguiu reter as ideias ali do treinador, não conseguiu se sair bem. Então por isso que o Flamengo está pensando nisso. Mas o Marcos Antônio já está praticamente confirmado com o Flamengo. O próprio Vene disse ontem que tá tudo encaminhado já, né? Tá tudo encaminhado. Talvez essa semana ainda o Flamengo já até oficialize aí, já até, enfim, fale em suas redes sociais sobre isso, né? Já fale de uma vez por todas que o Marcos Antônio, ele seria aí o primeiro reforço da janela do meio do ano. Embora o Flamengo, a gente sabe que sempre contrata vários jogadores, ele seria o primeiro, e aí o Flamengo estaria na busca de outros jogadores que não se tem ainda, né, nada confirmado, mas a gente fica atento para sempre trazer para vocês quem serão esses jogadores aí, né, que o Flamengo vai trazer, além do Marcos Antônio. Mas é isso aí, se você curtiu, o que é que você vai fazer? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sino e o seu comentário, claro, que é muito importante. Tamo junto e até o próximo vídeo.